O presidente Donald Trump assinou uma ordem autorizando o Pentágono a empregar força militar contra determinados cartéis de drogas latino-americanos classificados por sua administração como organizações terroristas. Você sabe o que isso significa, não sabe? Distribuidora de combustível investigada por ligação com o PCC tem contrato com a Presidência da República e ministérios. Isso não é brincadeira. Isso aqui é dinheiro público diretamente financiando o PCC. Meus amigos e amigas, prestem atenção, porque o Brasil está entrando numa enrascada gigantesca. Quando um país deixa de ser governado e passa a ser controlado por facções criminosas e por ministros togados que se acham deuses, a nação vira um território sem dono. E eu pergunto a você, será que alguém acredita mesmo que os Estados Unidos, que nunca respeitaram a soberania de ninguém, vão olhar para o Brasil, que está tomado por corruptos, e simplesmente cruzar os braços? A história nos mostra o contrário, porque eles derrubaram Saddam Hussein no Iraque, entraram no Afeganistão para enfrentar o Talibã, se meteram no Vietnã para conter o comunismo e agora estão cercando a Venezuela com porta-aviões e tanques de guerras para dar um fim em Nicolás Maduro. Isso não é teoria de conspiração, gente, é fato. Quando a Casa Branca escolhe o alvo, quem estiver na lista, que se prepare. E o Brasil já entrou no radar, porque virou vitrine do crime organizado e da ditadura da Toga de Moraes. Junto com o governo Lula, que anda de braços dados com facções que mandam mais do que prefeitos em muitas cidades brasileiras. Hoje quase um terço da nossa população vive sob a sombra de facções. O povo não tem liberdade, virou refém do tráfico, da corrupção e de juízes que se acham donos da democracia. E quando o país chega a esse ponto, nesse estado, é terreno fértil para a intervenção estrangeira. E Trump não costuma engolir desaforo, porque ele já percebeu que esse circo armado no Brasil virou ameaça para toda a América. Não vai custar nada ele responder com força, porque nem a lei Magnitsky mete medo naqueles que estão de toga ou no governo do Brasil. O pavio para uma intervenção pode ser exatamente essa mistura explosiva de crime organizado, comunismo e ditadura togada. Se os Estados Unidos decidirem agir, não vai ter choro nem vela, porque o mundo inteiro já sabe que Lula e sua turma entregaram o Brasil de bandeja. Gente, esse vídeo está fortíssimo, porque nós sabemos que o governo está aliado com facções engravatadas. O nível da podridão está sendo escancarada e o crime organizado já ultrapassou os muros e se alojou dentro do Palácio do Planalto. Meus amigos, o vínculo do Partido das Trevas com o crime organizado não é novidade, isso é história antiga. Desde os anos 80, essa turma aparece metida até o pescoço com guerrilheiros, traficantes, as Farc, o PCC, Comando Vermelho e outras facções que hoje mandam em boa parte do país. A diferença é que agora eles nem tentam mais disfarçar. Vocês lembram da Lava Jato, quando vieram à tona aquelas conversas chocantes mostrando como o PT se misturava com o submundo do crime e com toda a podridão do sistema? Pois bem, parece que nada mudou, só afundou ainda mais. Quer um exemplo? Flávio Dino, um dos nomes mais fortes desse governo, aparece andando em comunidades do Rio de Janeiro como se estivesse visitando a casa de um compadre, sem escolta, como quem conhece bem o terreno. Isso não é estranho para você? Porque para mim é sinal de proximidade demais com gente perigosa. E não ficou só nisso, tivemos também a chamada Dama do Tráfico, recebida com toda a pompa em Brasília, dentro do Ministério da Justiça, com passagens de hotel bancadas pelo dinheiro público, dinheiro que sai do seu bolso e sai do meu bolso para sustentar gente ligada ao crime. Esse é o retrato do Brasil atual. Facções que antes mandavam apenas nas ruas, hoje circulam pelos corredores do poder como se fossem autoridades. E aí volta à memória aqueles diálogos cabulosos, porque o que estamos vendo hoje cheira a conchavo, acordo e pacto com o pior tipo de gente que existe. Lembra da última operação da Polícia Federal? Com mais de 100 agentes na rua, dezenas de mandatos de prisão e centenas de busca? O resultado foi um retrato podre do Brasil real. Facções criminosas com braços dentro de bancos privados e atuando diretamente no mercado financeiro. E não é qualquer banco. Os mesmos que já financiaram campanhas do PT e os mesmos que dão suporte políticos há décadas e que sempre estiveram ao lado de Lula e da esquerda. E o que é pior é que para esse tipo de gente, o lado certo nunca vale a pena. O sistema premia quem joga sujo. É como se o lucro tivesse cheiro de sangue, mas isso não importa para eles. O que interessa é estar agarrado no poder, mesmo que esse poder seja corrupto, comunista e aliado
da bandidagem. Redisol Fuel, distribuidora, soma 424 milhões em contratos públicos. Abastece veículos e aviões da Presidência da República. Ou seja, o presidente da República viaja por aí financiando o PCC. Entre os contratos mais relevantes da Redisol estão, vamos lá, Presidência da República no valor de 3,1 milhões para abastecimento de combustível dos veículos da Presidência e das residências oficiais. Quem financia o PCC e o Comando Vermelho é o próprio presidente da República, o Lula. E é isso que revolta. Aqueles que deveriam defender a lei se misturam com quem a destrói. O mercado financeiro, que já deveria proteger a economia, hoje anda de mão dadas com facções e governos autoritários, porque sabe que é ali que estão os cofres cheios. O Brasil transformou num grande negócio para poucos e numa prisão para muitos. E o ciclo sempre se repete. Esse é o retrato de um país sequestrado, onde o crime já não esconde mais nas sombras, mas ocupa espaço em instituições que deveriam defender a pátria. Isso mostra que o PCC não só cresceu, mas já se infiltrou dentro do regime lulista e suga o sangue da nação como um parasita. Gente, olha só a vergonha estampada. O exército brasileiro, que deveria ser o guardião da pátria, aparece com um contrato assinado com uma fintech suspeita de ser braço financeiro do PCC. Isso mesmo. Enquanto o povo acredita que as forças armadas estão de prontidão contra o inimigo, na prática estavam contratando os serviços de uma empresa acusada de ser o banco paralelo da maior facção criminosa do Brasil. Isso é um absurdo. E se o PCC consegue chegar até o exército, significa que não há mais muralha de proteção. Significa que o país já está de joelhos. Isso não é falha, gente. Isso é infiltração planejada. E aqui entra outro ponto explosivo, porque o mundo inteiro está olhando para o Brasil como vitrine do crime. Trump, por exemplo, pode até não ser santo, mas não aceita desaforo. Ele já percebeu que essa mistura de comunismo com facção criminosa e ditadura de toga é uma ameaça para o continente. Para ele não custa nada mandar recado em forma de sanção, em forma de bloqueio, ou até mesmo em forma de míssil, porque a lei Magnitsky, que deveria intimidar juízes togados e políticos corruptos, já mostrou que não funciona. E se os Estados Unidos enxergarem o Brasil como uma nova Venezuela, como um novo narco-estado, a reação não vai ser apenas diplomática.